Gênesis 3:9. Você pode ler bem forte conforme está na versão lá no telão. É a nova tradução da linguagem de hoje. É o texto que está na sua Bíblia, seja ela a versão qual for, mas nós vamos, para ser uníssono, vamos ler ali como está lá no telão. Pode ser bem forte. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde é que você está? Eu ontem fui buscar Beatriz na escola e enquanto aguardava na recepção, eu vi duas criancinhas, deviam ter 4 aninhos, talvez, 2 menininhas. E elas estavam brincando de esconde-esconde, aquele pique-esconde, né? Que uma vai para a parede, fecha o olhinho, conta até um determinado número, enquanto o outro corre para esconder. E algo interessante é que, como era ali na recepção, lá na parte externa, né? Recepção externa, não tinha muito lugar para esconder. Mas tinha um jarro grande de planta, mais ou menos desse diâmetro aqui dessa caixa de som, e aqui a parede. Então a pequenininha ficava ali perto daquela caixa de som ali. E aí eu vou contar. E ela contava 1, 5, 2, 3, coisa de criancinha, né? Lá vou eu. Aí quando dali ela já olhava para cá, já via outra pequenininha aqui, porque se escondia à vista, coisa de criança. E ela vinha correndo e dizia: eu te vi, te peguei, 1, 2, 3. Agora é você. Aí a outrazinha, e fazia a mesma coisa, e ficaram naquela brincadeira, aquela coisa gostosa de criança, olhando, vendo aquilo e rindo, achando tão gostoso, né? É guti-guti, né? Eu acho que o termo mais, assim, lá em casa eu uso muito, é fofo, né? É uma coisa linda. E é muito interessante que uma estava vendo a outra exatamente o que estava fazendo. E sabe, é mais ou menos isso que acontece quando alguém tenta se esconder de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Deus está vendo. A pequenininha, ela nem para procurar ir para o outro lado, para baixar e ficar quietinha, baixadinha, não. Ela vinha e na limitação dela, ela achava que aqui ela estava escondida, porque ela estava de costas. Ela não estava vendo aquela que estava de olhinho fechado lá, ela estava de costas. Então na mente dela, ela não vai viver. É assim que muitas vezes o homem está fazendo. Ele não tem como não estar aos olhos de Deus, mas está cometendo pecado, mesmo que Deus esteja vendo. Às vezes Satanás engana, e muitos crentes estão caindo nesse pecado, ou no pecado, que é duplo, daquilo que está cometendo e de desconsiderar que os olhos do Senhor alcançam onde quer que a pessoa esteja. E porque não há outros seres humanos vendo aquele momento daquilo que está sendo feito, Satanás consegue ludibriar a pessoa a ponto dela desconsiderar, mesmo sendo crente, que Deus está vendo. É como a criancinha na sua inocência, ela achando que pelo fato dela estar de costas para aquela que está com pique, ela não vai ver. Então era interessante que a menininha estava vendo, mas porque a outra estava de costas, ela vinha e chegava perto e dizia: te peguei, e voltava lá para bater. É a mesma coisa quando a gente tenta se esconder de Deus. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus disse para Adão: Adão, nunca coma daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dele, você vai morrer. Você vai ficar separado de mim.
será tornado impossível a comunhão e o relacionamento que nós temos. Deus, então, vendo que não era bom que o homem tivesse só, fez para ele a mulher e tornou a esposa de Adão. E a mulher estava sozinha andando pelo jardim, e ela, tentada pela serpente, Satanás incorporado ali, disse: foi isso que Deus disse? Que você não pode comer das frutas que tem no jardim? Safado, que é o Satanás, puxa o assunto de uma forma sutil para fazer a pessoa conversar com ele. É assim que ele faz ainda hoje. Para chegar onde ele quer, ele puxa assunto de outras coisas. E Eva diz: não, Deus disse que a gente pode comer de qualquer fruto, menos aquele ali, que ele disse que no dia que a gente comer a gente morre. E Satanás, pela boca da serpente, diz: não, Deus está enganando vocês. Ele sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ficar igual a ele. Você não vai precisar mais dele para nada. Você vai ser Deus como ele. Você não vai precisar de mais dele. Você não vai mais precisar dele. Eva então olha para aquele fruto, se sente tentada pela beleza, saliva, vai, toma do fruto e come. Nada acontece. Então ela vai até Adão e diz: Adão, olha, Deus mentiu, porque a serpente falou comigo, eu peguei do fruto, comi, olha aqui, ó, não estou te mentindo nada, está tudo bem. Adão, seduzido pela mulher, pega do fruto e come. E quando ele come, a palavra de Deus diz que no momento que o homem comeu, por que do homem e não da mulher? Porque foi ao homem que Deus deu a autoridade sobre todas as coisas criadas, quando ele primeiro criou o homem. E a mulher, ele a criou para ser sua adjutora. A liderança, a autoridade, ele deu ao homem. Então, quando o homem come, desonrando a Deus, a palavra de Deus diz que os olhos de ambos foram abertos. Os olhos do homem foi aberto para o pecado, e da mulher automaticamente também o foi. Princípio de autoridade da liderança. E agora Deus vem e chama Adão. Adão. E Adão faz o quê? Antes de Deus chamar, ele olha para a mulher, e ambos viram que estavam nus, ficaram envergonhados. Antes ela viu o piu-piu dele, não achava nada demais, sentia vergonha, ele olhava para a borboleta dela, está tudo certo. Agora eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha um do outro. Por que disso? Por que de ter vergonha? E por que começaram a ter vergonha? Quando o pecado se estabelece na vida de uma pessoa, ela acaba sentindo vergonha daquilo que ela fez. Ela sabe que fez errado. Eles passaram a ter vergonha um do outro por causa do que eles fizeram. Estar nu significa enxergar a verdade a respeito do outro. Adão enxergou a verdade a respeito da Eva, pecadora. Eva enxergou a verdade a respeito de Adão, pecador, sujos do pecado. Então, quando Deus vem e chama Adão, onde é que você está, Adão? Mas por que Deus chama Adão se Deus sabia? Por que Deus pergunta para Adão: onde é que você está, Adão? Se Deus é onisciente, se Deus, nada que foi feito por Adão ficou omitido, escondido. Deus não se fez ignorante a respeito do que aconteceu. Deus sabia. Deus sabia exatamente onde Adão estava. E Deus sabia exatamente o que Adão tinha feito. Amados, Deus não estava fazendo a Adão essa pergunta porque não soubesse, ou porque precisasse de informações a respeito do que ele fez. Perguntando: onde é que você está, Adão? Deus estava dizendo, na verdade: e aí, Adão? Como é que estão indo as coisas aí? Como é que foi para você essa coisa de pecar, Adão?
Como é que você está sentindo agora? Adão, quem é que falou a verdade, afinal de contas? Tá para você agora saber, né? Agora você sabe, né, Adão? Quem é que falou a verdade, né? Se fui eu ou se foi o diabo? A pergunta de Deus é uma pergunta para denunciar Adão, para Adão se sentir denunciado, para Adão parar e refletir, para Adão parar e pensar no que foi que ele fez. Perguntando onde está você, Adão. Deus estava dizendo a verdade. Valeu a pena, Adão? Pelo que você está sentindo agora, valeu a pena? É como se Deus perguntando agora que você recebeu a notícia que você está grávida, valeu a pena? Agora que você descobriu que você foi demitido, valeu a pena? Agora que você sabe que a polícia está atrás de você, valeu a pena? Agora que você sabe que teu marido, tua esposa descobriu, valeu a pena? Onde você está? Ao confrontar Adão, Deus queria que ele e Eva confessassem o que haviam feito, para que então ele, Deus, pudesse consertar, porque Deus não pode perdoar um pecado que não tenha sido confessado. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa confessar nosso pecado? A palavra grega usada pelo apóstolo João nesse texto é homologel. Homologel te faz lembrar de uma palavra portuguesa que diz que é homologar. O que é homologar? Quando você pensa em homologar, você pensa em quê? Obter ou providenciar uma confirmação, não é? Homologar significa confirmar. A palavra de Deus aqui em 1 João 1,9 é concordar com, confirmar. Ou seja, quando arrependidos, nós concordamos com Deus que aquilo que nós fizemos é pecado, então é aí que Deus nos perdoa. Até que nós reconheçamos que é pecado, que foi pecado, o que nós fizemos, não há possibilidade de perdão por parte de Deus. Deus não perdoa. A palavra de Deus diz que ainda quando éramos pecadores, o Senhor proveu a salvação, o Senhor proveu o meio de que os nossos pecados fossem perdoados, quando Ele enviou Jesus, que se fez pecado em nosso lugar. Mas para que isso seja realidade na vida do pecador, é preciso que ele se arrependa e ele confesse Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador, recebendo o sacrifício de Cristo como suficiente para pagar a sua dívida de pecado e escrever o seu nome no livro da vida. Sem isto não há salvação. E para aqueles que estamos salvos, sem homologel, reconhecimento do pecado, arrependido, não há perdão. Há disciplina, a consequência do pecado, porque a ira de Deus vem sobre toda a iniquidade, sobre todo o pecado, e não existe pecado sem pecador. Amados, Deus odeia o pecado. O pecado ofende e provoca a ira de Deus. Tem muita gente que diz que Deus é amor, que Deus odeia o pecado. Deus não odeia o pecador. Mas se o pecador está com o pecado, a ira de Deus vem sobre o pecado ou sobre o pecador? Quem vai sofrer as consequências? Pecado não é ser. Em
Então o ódio, a ira de Deus vem sobre aquele que está sobre o pecado. O Deus que ama é o Deus também que odeia o pecado. E enquanto o ser humano está com o pecado, ele está no pecado, ele não pode receber a graça. É preciso arrependimento e confissão. É preciso concordar com a santidade de Deus e a condição miserável e sua incompetência. Por isso, se queda ante a graça do Senhor e recebe a salvação pelo sacrifício de Jesus, recebendo Jesus como único, eterno, suficiente Salvador e abandonando o pecado. Então o que temos que fazer é isso, dessa mesma maneira. Da mesma maneira que Deus começando a dizer: Senhor Deus Todo-Poderoso, tua opinião sobre o pecado está certa. Eu concordo com o Senhor e também odeio o pecado. Foi errado fazer o que eu fiz. Me perdoe, por amor a Jesus Cristo, me perdoe. Eu concordo com o Senhor. Mas se não concordamos com o Senhor sobre o nosso pecado, isso nos separa dele. Você está salvo, meu irmão, minha irmã? Você morre e vai para o céu? Quem tem convicção disso? Tem, mas você está lá? Nem eu. E por não estarmos ainda no céu, os nossos pecados permanecem fazendo separação entre nós e Deus. Não podem impedir-nos de irmos para o céu, mas impedem-nos de receber as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a segurança de Deus, o conforto que vem de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. E morrer no pecado, sabendo que é pecado, não concordando com Deus, é blasfemar contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Se não concordamos com o Senhor sobre o nosso pecado, isso nos separa dele. Não importa os que dizem, ou o que dizem os pregadores, que querem ver as igrejas cheias de gente, razão pela qual não pregam sobre o pecado. Aliás, você sabe dizer quando foi a última vez você ouvindo esses pregadores que estão aí, os youtubers, os bambambãs de milhões e milhares de acessos aí, qual deles prega contra o pecado? Você sabe dizer quando foi a última vez que você ouviu um pregador na internet desses famosos pregando contra o pecado, dizendo: você não vai para o céu se você é pecador, que não se arrepende, dizendo: tem um inferno preparado para aquele que morre por não receber Jesus, ou por aquele que, vivendo sabendo da verdade, permanece no pecado? Porque isso não enche a igreja, isso não traz milhares de acessos, isso não faz milhões de seguidores se tornarem convertidos ao canal. Mas esta é a pregação da verdade. E você está vivendo em concordância com Deus, ou discordando de Deus, e por isso continua a viver do jeito sugerido ou ditado por Satanás, fazendo você chamar Deus de mentiroso, como fez Adão e Eva. Você pode viver pela sedução e mentira do diabo, porque agrada a tua carne fazer aquilo que é seduzido pelo diabo, que usa o mundo, o sistema corrompido que rege a sociedade, cedendo às pressões sociais para ser parecido com o que está lá. Mas não poderá se livrar da condenação e da morte que estão determinados para todos os que provocarem a ira de Deus. Deus perguntou para Adão: Adão, onde é que você está? Mas Deus sabia exatamente onde ele estava e o que ele tinha feito. O que Deus estava fazendo era tornando Adão exposto para que ele se reconhecesse em meio ao pecado.
E Deus proveu para nós, para mim e para você que me ouve, um escape, a solução, quando Ele mandou Jesus Cristo a esse mundo para morrer no meu e no teu lugar. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor, faça isso hoje. Diga para Deus: Senhor, eu concordo contigo, eu sou um pecador, mereço a morte eterna, mereço queimar no inferno pela eternidade, mereço suportar, sofrer a tua ira contra o pecado, mas eu te suplico que me perdoe, porque eu estou arrependido. E nessa hora eu recebo Jesus e o seu sacrifício como o suficiente para me dar a salvação. E faço contigo uma aliança de viver com o Senhor para todos os dias da minha existência nessa terra e partir dela para viver contigo na eternidade. Não vale a pena permanecer no pecado. Pensa sobre isso. Deus hoje está chamando o teu nome, dizendo: fulano, onde é que você está? E você, onde está? Você está separado de Deus por causa do pecado. Satanás, usando os sofismas que constrói no senso comum de muitos, já conseguiu convencer você que você está apenas fora da igreja, mas você não está longe de Deus. E você continua desprovido da palavra de Deus, vivendo do jeito que você acredita ser satisfatório para você. E Satanás é tão sujo que, mesmo sofrendo consequências do pecado, muitos nem encontram o caminho de volta pela mais pura arrogância, pela contumácia no errar. É necessário concordar com Deus, reconhecendo que o pecado faz separação entre nós e Ele. Se você está afastado do Evangelho de Jesus, volta hoje. Porque hoje o Senhor te pergunta: onde você está? Você tem o que para dizer para Ele? Vivendo na promiscuidade com o teu namorado, namorada, com esse que você chama de marido, mas não casou, que você chama de esposa, mas não casou. Onde você está? Ele está dizendo o seu nome, dizendo: onde você está? Para te fazer denunciado, não para que você seja envergonhado publicamente. Ele está falando agora com você, para que você tenha a oportunidade de dizer: Senhor, eu estou aqui em meio ao pecado, e eu reconheço que esse não é o lugar para eu estar. Eu concordo com o Senhor, não é o lugar para eu estar. Por isso eu decido hoje, eu saio daqui. Eu estendo a minha mão para Ti. Toma na minha mão, segura na minha mão, Senhor. Me ajuda a sair daqui. Me ajuda a fazer o caminho de volta para Ti. Se você, se alguém que está assim, está participando conosco pelas ondas da rádio, você pode telefonar para nós. Você pode entrar em contato conosco agora. Entra no Facebook da igreja, manda uma mensagem lá, deixa seu telefone, seu nome, apenas diga lá: eu fiz uma decisão por Jesus. Liga para mim e deixa o seu número de WhatsApp ou telefone, e nós vamos entrar em contato com você. Vamos orar com você, vamos orar por você e vamos ajudar você a fazer o caminho de volta. Você está aqui, você quer fazer hoje esse caminho de volta para Deus? Não vai logo embora quando terminar aqui. Vem aqui na frente, vem aqui, me abraça e diga: eu quero fazer o caminho de volta, eu quero caminhar com Deus.